Bom dia, pessoal. Hoje, dia 7 de dezembro. Estamos indo para o trabalho aí. Estamos ouvindo agora a CBN. Bom, pro trabalho ouvindo opinião aí de outras pessoas, ver o que está acontecendo, se informando. Mais tarde, de repente, voltando do trabalho, qualquer coisa, a gente ouve uma musiquinha para dar uma relaxada. Mas depois que acordou, foco. Senão depois que tiver uma política mal informada, é prato cheio. Nossa Senhora. Aí chega no trabalho, tem mais um jornal, no celular também tem as mídias sociais. Os grupos, né, o pessoal fica falando, não, WhatsApp, tal, Facebook, mas muitas vezes tem coisa interessante, tem links, né, que remetem a matérias interessantes, a vídeos interessantes. Bom dia, pessoal. A gente vai ouvindo aqui a CBN. Tava ouvindo aqui que o primeiro item da pauta de hoje no STF é o julgamento do caso do Renan Calheiros, né, para saber se réus no STF, se eles podem assumir a presidência, se eles podem ficar na linha sucessória do presidente, né? E lembrar aqui do caso do Jair Bolsonaro, que ele é réu no STF. Tem muita gente que fala que se ele for condenado, né, sobre aquele caso de apologia ao estupro, que é o caso ridículo com a Maria do Rosário, em que o Supremo, poxa, inacreditavelmente aceitou a denúncia. E se o Jair Bolsonaro for condenado, tem muita gente que fala que será condenado, né, pena máxima, detenção de 6 meses, que isso daí não implicaria em ele cair na lei da ficha limpa, né? Ele continuaria podendo ser candidato a presidente. Mas calma lá, e se ele for réu, ele não pode ser candidato a presidente? Então, mais ou menos isso aí. Gostaria que o STF hoje tivesse, né, durante o julgamento, sanada também essa questão. Sim, Célia, piada esse julgamento, né? Eu acho que nem precisa mais falar pra vocês dessa questão de, poxa, de ser réu por apologia ao estupro, pelo amor de Deus. Já imaginou ser condenado? O cara que tem projeto de lei contra o estupro, um cara que foi xingado pela Maria do Rosário de estuprador antes de dar o troco nela, né? E estavam discutindo ali a redução da maioridade penal naquele caso. Ela defendendo o Champinha, dizendo que ele não sabia o que estava fazendo. Ele, Champinha, que com 17 anos de idade estuprou por dias em rodízio uma menina. E o Jair Bolsonaro falando que ele merecia sim ir para a cadeia e ser julgado como adulto. O Brasil tá, não tem outra palavra não, me desculpa aí se você, senhora, tá me ouvindo, mas isso aqui tá uma putaria, isso aqui tá uma sacanagem que ninguém mais tem razão. Essas crises institucionais aí estão aí demonstrando isso também, né? Aí sai o Renan Calheiros, se saísse, né, entraria Tião Viana. Já falou que não coloca para votar a PEC 241, que virou a PEC 55, que é que limita os gastos públicos. Chegando aí agora a reforma da Previdência. Poxa, tá muito rigorosa, para ser eufemista. Inicialmente, pelas informações que eu tenho, não tem como votar favorável. Vamos dar chegou ontem o projeto, né? Vamos dar uma papirada certinho. Mas as informações que chegam é que tá bem difícil de votar. E é engraçado, o pessoal fala que pior do que tá não fica, cuidado que fica.
Vocês se lembram quando o ministro, esqueci o nome dele, acho que é Nardes, do TCU, estava julgando as contas da Dilma, ele falou que o parcelamento do funcionalismo federal não era algo afastado, que era um fato plausível de ocorrer. Como é que estão as finanças da União e vamos ver certinho na reforma da Previdência como é que ela tá. E o pessoal que gosta muito de falar dos militares, os militares estão fora, já que a situação tá tão boa dos militares, tem tantos privilégios, sirva as Forças Armadas, vá ser um militar de carreira, sem ganhar hora extra, sem ganhar adicional noturno, sem ter jornada de trabalho fixa. Porque o militar ele trabalha em média, pode botar aí, mais de 80 horas por semana. É por isso que quando ele vai para a reserva, fazem um cálculo dizendo que ele trabalha 62 anos para, entre aspas, se aposentar, que é quando ele entra na reserva. E na verdade, quando ele entra na reserva, ele não para de contribuir não, tá? Ele continua contribuindo. E desde 2001, quem entra nas forças já não tem mais a pensão das filhas, perderam o direito do posto acima quando vão para a reserva, graças à medida provisória de 2001, publicada pelo Fernando Henrique Cardoso, e até hoje essa medida provisória ela não foi votada, mas ela surte efeitos. Olha, se o povo civil tivesse uma medida semelhante na sua previdência, igual os militares tiveram em 2001, o pessoal que fala que é privilégio militares não sabe o que está falando. Tanto que a previdência dos militares ela é quase 6 por meia dúzia, ela não é deficitária. Chegamos aqui, pessoal, vamos sair do carro. Calma. Eu odeio o carro que fica apitando por qualquer motivo. Meu segurança chegou aqui. O seu papagaio de pirata? Meu Aspone. Fechei o carro, fechei. O pessoal fala que deputado não trabalha. Para quem quer trabalhar isso daqui... Não tem nada a ver. Chegar cedo quer dizer que vai fazer coisa boa. Tem cara que sai cedo de casa pra fazer besteira, porra. Não vem com esse papo furado aqui não, tá? Não é o nosso caso, não. Tá vendo? Falei que ele ia chegar aqui para me atrapalhar. Bom dia. Bom dia. Dá um bom dia pra ele lá. Que apareceu assistindo aí? 900. Quantas? 900. 900 pessoas assistindo? Aham. Acordou mais cedo que você, tá? Essa veio trabalhar, você eu não sei. Bom dia, tudo bom? Como é que tá? Tá filmando. Viu? Temperatura continua gravando? Tem o gabinete lá. Temperatura continua alta em Brasília. É a questão lá do presidente do Senado. Eu vi um ex-ministro supremo dizer que existia urgência para essa questão. Daqui a 2 semanas acaba o mandato do Renan. Não estava previsto o Temer viajar, nem o Rodrigo Maia. Foi precipitado ou não a decisão lá do ministro Marco Aurélio? O que pesa nisso aí? Há a possibilidade de não votar a PEC 55? A pessoa vai botando no caldeirão os ingredientes, né? E daí a imaginação fértil de todos, especialmente jornalistas, cada um tem a sua linha aí. Agora,
Pagamos todos nós, vivemos aí sempre discutindo coisas, no meu entender, nem sempre tão importantes para o futuro do Brasil. E o bonde vai passando. Nossa educação se degringolando. Repito aqui a questão do nióbio agora aqui, né? Um acordo com a China, que nós não sabemos detalhes, né? Estou há 30 dias buscando saber o detalhe. Como deputado eu não consigo, imagina você do povo, né? Mas você vai saber como. Queremos saber como foi o acordo com a China para que eles venham aqui explorar o nióbio nosso. Vão pagar $1,5 bilhão e depois um pequeno percentual, né, de imposto do que for retirado. Ou seja, o Brasil vai fornecer, a China vai fornecer nióbio para o mundo. Olha que ponto nós chegamos. A preço de quê? De banana? Uma riqueza nossa, né? Aproveito aqui para saudar a memória do nosso querido Enéas Carneiro, que começou a falar isso lá atrás, né? Uma riqueza incalculável. Olha, não basta riqueza, temos que ter meios de como empregar o nióbio. Alguns países estão bastante adiantados no estudo tocante a isso. O Brasil, zero. Muitas universidades nossas, né? Infelizmente, a preocupação é outra, né? É a política dentro da universidade, a política de baixo nível, que a política de alto nível é bacana. Não vai ter golpe. Um cartaz aqui queriam colocar nas escolas lá no Rio de Janeiro, né? Vamos lá, mudando o assunto aqui, ó. É isso aí que se discute. Se é desenho animado, é para criança. Agora, olha quem apoia aqui. Deixa eu botar aqui embaixo quem apoia aqui. Realização. Centro Cultural Federal, CCJF, Justiça Federal. Justiça Federal apoia esse tipo de coisa aqui. A aula em escola, aula aqui, curso para professores aqui sobre diversidade sexual. Agora, não é só aluno, não, tem muito alguns professores não sabem nem a tabuada, né? Estão lá na escola pregando outra coisa. O professor preparado para o kit. Tem um cara de nome Paulo Freire, tá Bolsonaro 2018. Valeu, Paulo Freire. Vamos lá, o que tem aqui? Ó? Quem começou essa história aqui foi o Haddad. Isso é documentado, é documentado, né? Então não tem nada inventado aqui. Isso está no documento do governo, do PT. A distribuição de livros para bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infanto-juvenil, da molecada de 10 anos de idade. Repito aqui, estou cansado de falar, não tem nada a ver com quem nasceu gay ou quem tem esse comportamento. Vá ser feliz, meu irmão, assim como nós aqui héteros queremos ser felizes também. Mas isso aqui para criancinha não justifica, não justifica isso aqui para criança, tá certo? Não justifica. Para estímulo ao acesso de jovens LGBT nas ofertas de estágio remunerado, pô, será que alguém vai ter que falar que é homossexual para ter o estágio remunerado? Vai ter que falar que é homossexual? Estimulando a própria palavra estimulando a ser homossexual. Né? Inserção nos livros didáticos da temática das famílias compostas por gays, bissexuais. Para que isso daí? Livros didáticos? Para que isso? A vida nos ensina. A homossexualidade existe desde quando nós começamos a escrever história. Pega só o depoimento aqui, ó. Tem uns depoimentos aqui que eu acho bacana. Aqui, ó. Pedofilia já, enquanto ainda estou com tudo em cima. Disse ali, Luiz Motti, fundador do Grupo Gay da Bahia, um dos idealizadores do PLC 122. Volta para cá aqui, ó. A criação do Estatuto LGBT. Por nós não podemos continuar nos dividindo, né? Tem estatuto de tudo nesse Brasil, né? Agora o elemento vai olhar lá, o que se interessava uma coisa para ele, se autodeclara gay. Mas o que leva isso aqui? Aprende ele a trabalhar, isso vai fazer que ele trabalhe melhor no seu local? Né? Que ele seja mais inteligente, sendo gay ou não sendo? Okay. Tá, mas políticas afirmativas para o enfrentamento da inventaram mais uma agora, lesbofobia. Não quero votar nesse assunto, nossa pauta é outra, mas pelo amor de Deus. Selo nacional para empresas que apoiam e estimulam os LGBT. É o fim do mundo mesmo, né? A maioria dos homossexuais, o que tem esse comportamento, eu repito, não nasceu assim, não me interessa, quero mais que ele seja feliz, não concorda com isso daqui. O que tira um homem ou uma mulher da pobreza é o conhecimento, não é isso daqui. Lógico, se alguém aí pratica uma autoviolência contra um homossexual, né? Além da violência em si, ele tem que responder também por
Você que me ajuda aí por motivo fútil? Não, porque se uma pessoa mata alguém porque ela é corintiana, porque ela é gay, porque ela é hétero ou qualquer coisa, isso aí facilmente pode ser enquadrado como um homicídio qualificado, pelo motivo fútil, ou torpe, qualquer que seja. Isso daí já é crime hediondo. Então já é a pena máxima que nós temos. E a gente concorda com isso daí. O cara tem que se ferrar mesmo. Ninguém que está apoiando com a lâmpada no olho dos outros aí pela Avenida Paulista, não é nada disso não. A gente repudia esse tipo de ato. Eu costumo dizer, né? A economia como está no Brasil, infelizmente vai piorar ainda, mas a economia como está, não adianta você ser hétero, super machão, ou você ser homo, super feminina, não sei, tá certo? Você sem a economia patinando na situação que está, você não vai ser feliz nunca. Você não vai ter um emprego ou não vai ter como abrir um negócio para você também. E temos um potencial enorme em nosso país. Só aqui mesmo, você vê Israel, né? É areia e pedra. Os caras têm tudo. Tem segurança, tem indústria bélica, tem indústria aeronáutica, tem uma agricultura pungente no deserto. Tecnologia de ponta para dessalinização de água. Cria um peixe no deserto. Olha nós aqui, que desgraça. Você, por exemplo, suponha que você tem um amigo, você tem uma terra aí de 2, 3 mil hectares. Você quer fazer uma mini hidrelétrica ali para dar energia para a tua fazenda, você até fazer outras coisas, né? Investir em outra coisa na fazenda. É quase impossível você conseguir licença ambiental, quase impossível. Se eu tivesse um presidente, ao escolher um bom ministro do meio ambiente, pode resolver esse assunto. Mexe na legislação, muitas vezes a portaria, decreto, mexe, resolve, deixa o cara fazer a sua hidrelétrica lá, vai ser feliz. Eu só queria uma coisa, né? A única interferência entre aspas do Estado, a única, não seria interferência, é uma sugestão do Estado. Daremos meios para ele poder criar peixe nessa lâmina d'água. 1 hectare de água dá de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. Temos tecnologia para isso. Por que não partir para essa área? A gente fica nessa brigalhada de movimento gay, movimento negro, ajuda aí, movimento nortista contra alguns sulistas querem separar do norte. MST, MTST. Ontem aprovaram, que absurdo, vamos falar mais tarde, pelo amor de Deus, Estatuto do Imigrante. O imigrante passou a ter mais direito que você. Digo mais, se eu sou aqui uma autoridade de qualquer país pobre aqui da América do Sul, eu pego, como a Venezuela está fazendo, lota as suas ambulâncias de pessoas doentes, né? De complexidade acima, que custa caro. Eu estou mandando tudo lá para Boa Vista e também para aquele município ali Pacaraima, Roraima. Estou enchendo Roraima com gente de tudo quanto é tipo, porque é só chegar, agora com esse estatuto vai ser mais fácil ainda. Pode ter certeza, certos países aqui, não é daqui da América do Sul não. Se eu estou lá no país africano, eu vou começar a fretar navios e mandar para cá cheio de gente, porque a entrada aqui é garantida. Ele agora vai ser refugiado por autodeclaração. Pronto. Igual o pessoal faz a questão de cota, autodeclarado. A autodeclaração. Vão chegar aqui, se bobear, não vão ser dezenas de milhares, vão ser centenas de milhares de estrangeiros. Vão transformar o nosso país no inferno. Quem apoiou incondicionalmente essa proposta? PT, PCdoB, PSOL e, acredite, PSDB. Fecharam a questão. Só vamos ver o futuro que vai acontecer com o nosso país. E o caso Temer não vete essa proposta lá no Executivo. Tá ok. Pessoal, bom dia a todos aqui. Bom dia. Bom. Aqui está o meu gabinete do lado aqui com uma bandeira do Brasil, o hino nacional. Vamos preparar para abrir. O molho de chave aqui do carcereiro. Bom dia, cara. Cheio. Vamos lá. Todo gabinete aqui tem o nome, o número, né? E a bandeira do estado do deputado foi eleito. Olavo de Carvalho. Pessoal, é isso. Agora chegou a hora da gente trocar de roupa aqui e dar uma trabalhada. Um abraço, obrigado pela audiência. Todo mundo que assistiu aí. Fica com Deus. Estradas e rodagens e Polícia Militar.
Bom dia, pessoal. Hoje, dia 7 de dezembro. Estamos indo para o trabalho aí. Estamos ouvindo agora a CBN. Bom, pro trabalho ouvindo opinião aí de outras pessoas, ver o que está acontecendo, se informando. Mais tarde, de repente, voltando do trabalho, qualquer coisa, a gente ouve uma musiquinha para dar uma relaxada. Mas depois que acordou, foco. Senão depois tiver uma política mal informada, é prato cheio. Nossa Senhora. Aí chega no trabalho, tem mais um jornal, no celular também tem as mídias sociais. Os grupos, né, o pessoal fica falando, não, WhatsApp, tal, Facebook, mas muitas vezes tem coisa interessante, tem links, né, que remetem a matérias interessantes, a vídeos interessantes. Bom dia, pessoal. A gente vai ouvindo aqui a CBN. Tava ouvindo aqui que o primeiro item da pauta de hoje no STF é o julgamento do caso do Renan Calheiros, né, para saber se réus no STF, se eles podem assumir a presidência, se eles podem ficar na linha sucessória do presidente, né? E lembrar aqui do caso do Jair Bolsonaro, que ele é réu no STF. Tem muita gente que fala que se ele for condenado, né, sobre aquele caso de apologia ao estupro, que é o caso ridículo com a Maria do Rosário, em que o Supremo, poxa, inacreditavelmente aceitou a denúncia. E se o Jair Bolsonaro for condenado, tem muita gente que fala que será condenado, né, pena máxima, detenção de 6 meses, que isso daí não implicaria em ele cair na lei da ficha limpa, né? Que ele continuaria podendo ser candidato a presidente. Mas calma lá, e se ele for réu, ele não pode ser candidato a presidente? Então, mais ou menos isso aí. Gostaria que o STF hoje tivesse, né, durante o julgamento, sanada também essa questão. Sim, Célia, piada esse julgamento, né? Eu acho que nem precisa mais falar pra vocês dessa questão de, poxa, de ser réu por apologia ao estupro, pelo amor de Deus. Já imaginou ser condenado? O cara que tem projeto de lei contra o estupro, um cara que foi xingado pela Maria do Rosário de estuprador, antes de dar o troco nela, né? E estavam discutindo ali a redução da maioridade penal naquele caso. Ela defendendo o Champinha, dizendo que ele não sabia o que estava fazendo. Ele, Champinha, que com 17 anos de idade estuprou por dias em rodízio uma menina, e o Jair Bolsonaro falando que ele merecia sim ir para a cadeia. Disse ele, Luiz Motti, fundador do Grupo Gay da Bahia, um dos idealizadores do PLC 122. Volta para cá aqui, ó. A criação do Estatuto LGBT. Pô, nós não podemos continuar nos dividindo, né? Tem estatuto de tudo nesse Brasil, né? Agora o elemento vai olhar lá, que se interessar uma coisa para ele, se autodeclara gay. Mas o que leva isso aqui? Aprende ele a trabalhar, isso vai fazer que ele trabalhe melhor no seu local? Né? Que ele seja mais inteligente, sendo gay ou não sendo? Okay. Tá, mas políticas afirmativas para o enfrentamento da inventaram mais uma agora, lesbofobia. Não quero voltar nesse assunto, nossa pauta é outra, mas pelo amor de Deus. Selo nacional para empresas que apoiam e estimulam os LGBT. É o fim do mundo mesmo, né? A maioria dos homossexuais, o que tem esse comportamento, repito, não nasceu assim, não me interessa, quero mais que ele seja feliz, não concorda com isso daqui. O que tira um homem ou uma mulher da pobreza é o conhecimento, não é isso daqui. Lógico, se alguém aí pratica uma autoviolência contra um homossexual, né, além da violência em si, ele tem que responder também por... Você que me ajuda aí por motivo fútil? Não, porque se uma pessoa mata alguém porque ela é corintiana, porque ela é gay, porque ela é hétero ou qualquer coisa, isso aí facilmente pode ser enquadrado como um homicídio qualificado, pelo motivo fútil, ou torpe, qualquer que seja. Isso daí já é crime hediondo.
Então já é a pena máxima que nós temos. E a gente concorda com isso daí. O cara tem que se ferrar mesmo. Ninguém que está apoiando com a lâmpada no olho dos outros aí pela Avenida Paulista, não é nada disso não. A gente repudia esse tipo de ato. Eu costumo dizer, né? A economia como está no Brasil, infelizmente vai piorar ainda, mas a economia como está, não adianta você ser hétero, super machão, ou você ser homo, super feminino, não sei, tá certo? Você sem a economia patinando na situação que está, você não vai ser feliz nunca. Você não vai ter um emprego ou não vai ter como abrir um negócio para você também. E temos um potencial enorme em nosso país. Só aqui mesmo, você vê Israel, né? É areia e pedra. Os caras têm tudo. Tem segurança, tem indústria bélica, tem indústria aeronáutica, tem uma agricultura pujante no deserto. Tecnologia de ponta para dessalinização de água. Cria um peixe no deserto. Olha nós aqui, que desgraça. Você, por exemplo, suponha que você tem um amigo, você tem uma terra aí de 2, 3 mil hectares. Você quer fazer uma mini hidrelétrica ali para dar energia para a tua fazenda, para você até fazer outras coisas, né? Investir em outra coisa na fazenda. É quase impossível você conseguir licença ambiental, quase impossível. Se eu tivesse um presidente, ao escolher um bom ministro do meio ambiente, pode resolver esse assunto. Mexe na legislação, muitas vezes a portaria, decreto, mexe, resolve, deixa o cara fazer sua hidrelétrica lá, vai ser feliz. Eu só queria uma coisa, né? A única interferência entre aspas do Estado, a única, não seria interferência, é uma sugestão do Estado. Daremos meios para ele poder criar peixe nessa lâmina d'água. 1 hectare de água dá de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. Temos tecnologia para isso. A pensão das filhas, perderam o direito do posto acima quando vão para a reserva, graças à medida provisória de 2001, publicada pelo Fernando Henrique Cardoso, e até hoje essa medida provisória ela não foi votada, mas ela surte efeitos. Olha, se o povo civil tivesse uma medida semelhante na sua previdência, igual os militares tiveram em 2001, o pessoal que fala que é privilégio militares não sabe o que está falando. Tanto que a previdência dos militares, ela é quase 6 por meia dúzia, ela não é deficitária. Chegamos aqui, pessoal, vamos sair do carro. Calma. Eu odeio o carro que fica apitando por qualquer motivo. Meu segurança chegou aqui. O seu papagaio de pirata? Meu Aspone. Fechei o carro, fechei. O pessoal fala que deputado não trabalha. Para quem quer trabalhar isso daqui... Não tem nada a ver. Chegar cedo quer dizer que vai fazer coisa boa. Tem cara que sai cedo de casa pra fazer besteira, porra. Não vem com esse papo furado aqui não, tá? Não é o nosso caso, não. Tá vendo? Falei que ele ia chegar aqui para me atrapalhar. Bom dia. Bom dia. Dá um bom dia pra ele lá. Que apareceu assistindo aí? 900. Quantas? 900. 900 pessoas assistindo? Aham. Acordou mais cedo que você, tá? Essa veio trabalhar, você eu não sei. Bom dia, tudo bom? Como é que tá? Temperatura, continua gravando não? Tem o gabinete lá. Temperatura continua alta em Brasília. É questão lá do presidente do Senado. Eu vi um ex-ministro do Supremo dizer que existia urgência para essa questão. Daqui a 2 semanas acaba o mandato do Renan. Não estava previsto o Temer viajar, nem o Rodrigo Maia. Foi precipitado ou não a decisão lá do ministro Marco Aurélio? O que pesa nisso aí? Há a possibilidade de não votar a PEC 55? A pessoa vai botando no caldeirão os ingredientes, né? E daí a imaginação fértil de todos, especialmente jornalistas, cada um tem a sua linha aí. Agora,
Pagamos todos nós, vivemos aí sempre discutindo coisas, no meu entender, nem sempre tão importantes para o futuro do Brasil. E o bonde vai passando. Nossa educação se degringolando. Repito aqui a questão do nióbio agora aqui, né? Um acordo com a China, e nós não sabemos detalhes, né? Estou há 30 dias buscando saber o detalhe. Como deputado eu não consigo, imagina você do povo, né? Mas você vai saber como. Queremos saber como foi o acordo com a China para que eles venham aqui explorar o nióbio nosso. Vão pagar $1,5 bilhão de dólares e depois um pequeno percentual, né, de imposto do que for retirado. Ou seja, o Brasil vai fornecer, a China vai fornecer nióbio para o mundo. Olha que ponto nós chegamos. A preço de quê? De banana? Uma riqueza nossa, né? Aproveito aqui para saudar a memória do nosso querido Enéas Carneiro, que começou a falar isso lá atrás, né? Uma riqueza incalculável. Olha, não basta riqueza, temos que ter meios de como empregar o nióbio. Alguns países estão bastante adiantados no estudo tocante a isso. O Brasil, zero. Muitas universidades nossas, né? Infelizmente, a preocupação é outra, né? É a política dentro da universidade, a política de baixo nível, que a política de alto nível é bacana. Não vai ter golpe. Um cartaz aqui queriam colocar nas escolas lá no Rio de Janeiro, né? Vamos lá, mudando o assunto aqui, ó. Esse aí que se discute. Se é desenho animado, é para criança. Agora, olha quem apoia aqui. Deixa eu botar aqui embaixo quem apoia aqui. Realização. Centro Cultural Federal, CCJF, Justiça Federal. Justiça Federal apoia esse tipo de coisa aqui. A aula em escola, aula aqui, curso para professores aqui sobre diversidade sexual. Agora, não é só aluno, tem muito alguns professores não sabem nem a tabuada, né? Estão lá na escola pregando outra coisa. O professor preparado para o kit. Tem um cara de nome Paulo Freire, tá Bolsonaro 2018. Valeu, Paulo Freire. Tá. Vamos lá, o que tem aqui? Ó? Quem começou essa história aqui foi o Haddad. Isso é documentado, é documentado, né? Então não tem nada inventado aqui. Isso está no documento do governo, do PT. A distribuição de livros para bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infanto-juvenil, a molecada de 10 anos de idade. Repito aqui, estou cansado de falar, não tem nada a ver com quem nasceu gay ou quem tem esse comportamento. Vá ser feliz, meu irmão, assim como nós aqui héteros queremos ser felizes também. Mas isso aqui para a criancinha não justifica, não justifica isso aqui para a criança, tá certo? Não justifica. Para estímulo ao acesso de jovens LGBT nas ofertas de estágio remunerado, pô, será que alguém vai ter que falar que é homossexual para ter o estágio remunerado? Vai ter que falar que é homossexual? Estimulando a própria palavra estimulando a ser homossexual. Inserção nos livros didáticos da temática das famílias compostas por gays, bissexuais. Para que isso daí? Livros didáticos, para que isso? A vida nos ensina. A homossexualidade existe desde quando nós começamos a escrever história. Pega só um depoimento aqui, ó. Tem uns depoimentos aqui que eu acho bacana. Aqui, ó. Pedofilia já, enquanto ainda estou com tudo em cima. Tem que ser julgado como adulto. O Brasil tá, não tem outra palavra não, me desculpa aí se você, senhora, tá movendo, mas isso aqui tá uma putaria, isso aqui tá uma sacanagem que ninguém mais tem razão. Essas crises institucionais aí estão aí demonstrando isso também, né? Aí sai o Renan Calheiros, se saísse, né, entraria Tião Viana. Já falou que não coloca para votar a PEC 241, que virou a PEC 55, que é que limita os gastos públicos. Chegando aí agora a reforma da Previdência. Tá, poxa, tá muito rigorosa, para ser eufemista. E inicialmente, pelas informações que eu tenho, não tem como votar favorável. Vamos dar uma... Chegou ontem o projeto, né? Vamos dar uma papirada certinho. Mas as informações que chegam é que tá bem difícil de votar.
engraçado, o pessoal fala que pior do que tá não fica, cuidado que fica. Vocês se lembram quando o ministro, esqueci o nome dele, acho que é Nardes, do TCU, estava julgando as contas da Dilma, ele falou que o parcelamento do funcionalismo federal não era algo afastado, que era um fato plausível de ocorrer. Tem que ver como é que estão as finanças da União. E vamos ver certinho na reforma da Previdência como é que ela tá. E o pessoal que gosta muito de falar dos militares, os militares estão fora. Já que a situação está tão boa dos militares, tem tantos privilégios, sirva as Forças Armadas, vá ser um militar de carreira, sem ganhar hora extra, sem ganhar adicional noturno, sem ter jornada de trabalho fixa. Porque o militar ele trabalha em média, pode botar aí, mais de 80 horas por semana. É por isso que quando ele vai para a reserva, fazem um cálculo dizendo que ele trabalha 62 anos para, entre aspas, se aposentar, que é quando ele entra na reserva. E na verdade, quando ele entra na reserva, ele não para de contribuir não, tá? Ele continua contribuindo. E desde 2001, quem entra nas forças já não tem mais